Em 1864, na cidade de Ouro Preto, coração pulsante de Minas Gerais, uma mansão colonial testemunhou o acordo mais obscuro e perturbador da história do Brasil imperial. Um coronel poderoso, dono de terras e almas, fez uma proposta à sua própria esposa, que desafiaria não apenas a moral da época, mas destruiria completamente sua linhagem. O que aconteceu naquela noite de junho mudou para sempre o destino de uma das famílias mais influentes do ciclo do ouro. E o pior, tudo foi documentado em cartas que permaneceram escondidas por mais de 150 anos. Você está no canal Alma Forte. Aqui desenterramos histórias esquecidas do Brasil imperial e do colonialismo, sem filtros e sem máscaras. Foram horas de pesquisa em artigos ocultos e fontes escondidas para trazer esse conteúdo até você. Deixa o seu like, comenta de onde você nos acompanha e como imagina que teria sido viver nos tempos coloniais. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a espalhar essa memória que o tempo tentou apagar. Coronel Joaquim Rodrigues de Alvarenga era um homem temido. Sua fazenda, a Fazenda dos Sete Riachos, estendia-se por léguas intermináveis de terras férteis. Ele controlava a extração de ouro, a plantação de café e mantinha sob seu domínio mais de 200 escravizados. Sua palavra era lei. Seus olhos, segundo os relatos da época, eram capazes de congelar qualquer alma que ousasse contestá-lo. Mas havia um problema que nem todo o ouro de Minas Gerais conseguia resolver. Após 12 anos de casamento com Dona Mariana Eugênia de Bragança, ele não tinha herdeiros. Dona Mariana era filha de um importante capitão-mor do Rio de Janeiro. Bela, educada em conventos, fluente em francês e conhecedora das artes. Casou-se aos 16 anos com Joaquim, 20 anos mais velho, numa cerimônia que reuniu toda a elite mineira. Esperava-se que ela cumprisse seu papel, gerar filhos, especialmente homens, para perpetuar o sobrenome Alvarenga e garantir o controle das terras. Mas os anos passaram. Mariana rezava, fazia novenas, consultava parteiras, tomava chás de ervas recomendados por benzedeiras. Nada. Seu ventre permanecia vazio. O coronel começou a ser ridicularizado nas reuniões da Câmara Municipal. Sussurros cruéis ecoavam pelos corredores. Alvarenga não consegue nem gerar um filho. De que adianta tanto ouro se a linhagem morre com ele? A humilhação corroía Joaquim por dentro como ferrugem em correntes antigas. Ele precisava de um herdeiro. Não importava como. Foi numa noite sufocante de junho que tudo mudou. Joaquim convocou Mariana para seu escritório privado, aquele mesmo cômodo forrado de madeira nobre, onde decisões sobre vida e morte eram tomadas diariamente. Ela entrou com o coração apertado, pressentindo algo terrível. O coronel estava sentado, um copo de cachaça na mão, o olhar fixo nas chamas da lareira, apesar do calor insuportável. "Sente-se, Mariana", ordenou ele sem olhar para ela. Ela obedeceu, as mãos trêmulas sobre o colo. 12 anos, começou Joaquim, a voz grave como um trovão distante. 12 anos e nenhum filho. Os homens riem de mim. Dizem que sou fraco. Dizem que você é estéril. Joaquim, eu tenho feito tudo que está ao meu alcance. Começou ela, mas foi interrompida por um gesto brusco da mão dele. Silêncio. Eu não chamei você aqui para ouvir desculpas. Ele finalmente a encarou, e naquele olhar Mariana viu algo que nunca havia visto antes. Desespero misturado com uma frieza assassina. Eu tenho uma solução. Uma solução que resolverá nosso problema e garantirá que o nome Alvarenga não morra comigo. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. 7 dos meus escravos, continuou Joaquim, pausadamente, saboreando cada palavra como quem degusta veneno. Homens jovens, fortes, saudáveis. Escolhi pessoalmente. Você se deitará com cada um deles até que esteja grávida. O filho será registrado como meu. Ninguém jamais saberá a verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana tentou processar o que acabara de ouvir. Estava sonhando? Teria ouvido corretamente. Seu marido, um coronel respeitado, um homem da igreja, estava propondo que ela se tornasse
Você enlouqueceu. Conseguiu finalmente sussurrar, a voz quebrando. Enlouqueci. Joaquim levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Enlouqueci? Eu que construí tudo isso com minhas próprias mãos. Eu que transformei um pedaço de terra árida num império. Não, Mariana. Louco é quem acha que vou deixar tudo isso morrer por causa da sua incompetência. Isso é pecado mortal. É uma abominação diante de Deus. Deus? Joaquim deu uma risada amarga. Deus me deu ouro, terras, poder. Se ele quisesse me dar filhos através de você, já teria feito. Talvez esse seja o caminho que ele preparou. Quem somos nós para questionar os desígnios divinos? Mariana levantou-se, tremendo da cabeça aos pés. Jamais farei isso. Prefiro a morte. A morte. Joaquim aproximou-se dela, o rosto a centímetros do dela. Não será tão simples, minha cara. Se você se recusar, eu a devolverei para seu pai em desgraça. Direi publicamente que você é estéril e que me traiu com um escravo. Sua família será destruída. Seu pai perderá todas as suas posições. Seus irmãos jamais conseguirão casamentos dignos. Você será enviada para um convento no interior mais remoto, onde passará o resto dos seus dias pagando por sua desobediência. Você não ousaria. Eu ousaria e farei. Mas há outro caminho, Mariana. Você aceita minha proposta. Gera o herdeiro que tanto precisamos. E tudo continuará como sempre foi. Você permanecerá como dona da fazenda, respeitada, honrada. O segredo morrerá conosco e com os 7 homens que escolhi. Homens que, garanto, não viverão o suficiente para contar a história. Mariana recuou. Horrorizava. Estava presa. Completamente presa. Se aceitasse, traía todos os seus princípios, sua fé, sua dignidade. Se recusasse, destruía sua família inteira e terminava seus dias esquecida atrás de muros de convento. Você tem até amanhã ao crepúsculo para decidir, disse Joaquim, voltando para sua cadeira e enchendo novamente o copo. Depois disso, tomarei as providências necessárias. Pode se retirar. Mariana saiu daquele escritório cambaleando. Passou a noite inteira ajoelhada no oratório particular, rezando, chorando, implorando por um sinal, por um milagre, mas nenhuma resposta veio. Apenas o silêncio opressor daquela mansão construída sobre sofrimento e sangue. Ao amanhecer, Mariana tomou uma decisão que a perseguiria pelo resto da vida. Aceitou, mas com uma condição que o coronel não esperava. Uma condição que mudaria completamente o desfecho desta história sombria. Aceito seu acordo, disse ela quando foi chamada novamente ao escritório. A voz firme, apesar das lágrimas que insistiam em brotar, mas com uma exigência inegociável. Joaquim arqueou uma sobrancelha, surpreso com a firmeza inesperada da esposa. Eu escolherei os 7 homens. Como assim? Você disse que escolheu 7 escravos. Mas se devo carregar essa cruz, serei eu quem decidirá com quem. E mais, cada um deles receberá sua carta de alforria antes. Não me deitarei com homens em correntes. Eles serão livres. E após o nascimento do filho, você os deixará partir com ouro suficiente para começarem uma vida longe daqui. Joaquim ficou em silêncio por longos segundos. A proposta era audaciosa, quase insolente. Mas ele percebeu que, de certa forma, resolvia um problema. Homens livres não poderiam ser legalmente questionados sobre a paternidade de uma criança branca. E mortos sem deixar rastros oficiais, o segredo estaria ainda mais protegido. Aceito, disse ele finalmente, mas apenas se você engravidar em 6 meses. Se não conseguir, voltaremos ao meu plano original. Aceito. O pacto estava selado. Mariana não escolheu 7 homens quaisquer. Ela passou semanas observando os escravizados da fazenda, conversando discretamente com eles quando o coronel estava ausente. E descobriu algo extraordinário. Entre aqueles homens quebrados pelo trabalho forçado, havia histórias de coragem, dignidade e humanidade que ela jamais imaginara existir. Havia Benedito, que sabia ler e escrever, ensinado secretamente por um padre jesuíta antes de ser vendido. Havia Tomé, que tocava instrumentos com tal maestria
que fazia chorar os céus. Havia Lourenço, cujas mãos moldavam o barro, criando esculturas que rivalizavam com as obras europeias. Eram homens, não propriedades. E Mariana, pela primeira vez em sua vida privilegiada, viu isso claramente. Ela escolheu 7. Os libertou formalmente em cartório, enfrentando o olhar perplexo dos tabeliães. E então, noite após noite, cumpriu o acordo. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de humilhação e horror, Mariana encontrou humanidade. Conversas longas sobre sonhos interrompidos pela escravidão. Histórias sobre famílias separadas nos leilões. Relatos sobre a África distante que apenas os mais velhos lembravam. Ela descobriu que estava se apaixonando não por um homem específico, mas pela ideia de liberdade que eles representavam. No 3º mês, Mariana engravidou. Joaquim celebrou em grande estilo, organizando um banquete para toda a elite mineira. Anunciou orgulhoso que finalmente seria pai. Os mesmos homens que antes o ridicularizavam, agora o cumprimentavam efusivamente. A humilhação havia sido apagada. O coronel estava radiante. Mas Mariana guardava um segredo ainda maior. Ela sabia exatamente quem era o pai. Benedito, o homem que sabia ler e escrever. E tinha um plano. Durante os meses seguintes, enquanto sua barriga crescia, Mariana secretamente ensinou Benedito e os outros 6 homens sobre as finanças da fazenda. Mostrou-lhes os livros contábeis, explicou sobre as dívidas do coronel, que eram imensas, escondidas atrás de uma fachada de riqueza, revelou onde o ouro verdadeiro estava guardado. Ela estava preparando algo. Em dezembro de 1864, nasceu um menino. Joaquim estava eufórico. Registrou a criança como Joaquim Rodrigues de Alvarenga Júnior, herdeiro legítimo, futuro dono de tudo. Uma semana depois, na véspera de Natal, Mariana desapareceu. Levou consigo o filho recém-nascido, os 7 homens libertos e praticamente todo o ouro escondido do coronel, ouro que ela havia descoberto estar sendo desviado ilegalmente da coroa. Crime punível com prisão e confisco total de bens. Deixou uma única carta sobre a escrivaninha do escritório. Joaquim, você pensou que poderia usar corpos como objetos para satisfazer sua vaidade. Pensou que eu era fraca, submissa, sem vontade própria. Estava enganado. Levei seu filho, ou melhor, o filho de Benedito, para longe deste império construído sobre correntes e sofrimento. Levei também o ouro que você roubou da coroa. Já enviei documentos comprobatórios para o ouvidor real. Em breve, virão buscá-lo. Os 7 homens que você desprezava são mais honrados que você jamais foi. Eles protegerão meu filho e me darão a família que você nunca soube construir. Seu nome morrerá com você, Joaquim. A dinastia Alvarenga termina esta noite. Feliz Natal. Mariana Eugênia, não mais de Alvarenga, mas de Bragança, livre finalmente. O coronel foi preso 3 dias depois, condenado por desvio de recursos da coroa e outros crimes. Morreu na prisão em 1867, completamente esquecido, suas terras confiscadas, seu nome apagado dos registros oficiais de Ouro Preto. Mariana e os 7 homens fundaram uma comunidade quilombola no interior de Minas Gerais, em terras compradas com o ouro recuperado. Criaram uma sociedade baseada em igualdade, educação e liberdade. O menino, rebatizado como Benedito de Bragança, cresceu aprendendo várias línguas, artes e ofícios. Tornou-se um dos primeiros professores negros da região, dedicando sua vida a educar filhos de ex-escravizados. As cartas de Mariana, descobertas em 2003, num baú esquecido no Arquivo Público Mineiro, revelam uma mulher que transformou a maior humilhação de sua vida na maior revolução pessoal possível. Ela escreveu: "Fui forçada a escolher entre a desonra e a sobrevivência. Escolhi uma terceira opção que meu marido jamais imaginou que eu teria coragem de tomar. Escolhi a liberdade, não apenas a minha, mas a de 7 almas que a sociedade considerava menos que humanas. No processo,
descobri que a verdadeira força não está em dominar outros, mas em libertá-los. O coronel, que pensou que poderia usar corpos como ferramentas para sua perpetuação, perdeu tudo. A mulher, que ele subestimou completamente, destruiu seu legado e construiu algo infinitamente mais duradouro. Uma comunidade baseada em dignidade humana. A Fazenda dos Sete Riachos, hoje, é um museu. Suas ruínas silenciosas testemunham um tempo em que o poder parecia absoluto, mas foi derrotado pela coragem de uma mulher que se recusou a permanecer objeto. As correntes enferrujadas nos porões contam histórias de sofrimento, mas nas salas superiores, as cartas de Mariana contam uma história diferente, de astúcia, planejamento e redenção. Porque no final, a pergunta que fica não é como um coronel poderoso caiu tão baixo, e mais sim, como uma mulher considerada propriedade conseguiu vencer o sistema inteiro. A resposta está naquelas cartas amareladas pelo tempo. Ela usou as mesmas ferramentas de opressão contra o opressor. Transformou o acordo mais obsceno numa revolução silenciosa. Fez do próprio ventre não um instrumento de perpetuação de um sistema podre, mas o berço de uma nova ordem. Joaquim Rodrigues de Alvarenga queria um herdeiro para seu império de sofrimento. Acabou gerando, sem saber, o homem que educaria centenas de crianças negras, perpetuando não o nome Alvarenga, mas os valores de liberdade e dignidade. Há quem diga que nas noites de junho, quando o vento sopra forte pelas ruínas da fazenda, ainda é possível ouvir o eco de uma risada feminina, Mariana rindo da ironia de tudo, e 7 vozes masculinas cantando canções de liberdade. O coronel foi esquecido, mas a história de Mariana e dos 7 homens que ela libertou e que a libertaram em troca permanece viva, documentada em cartas que sobreviveram a 1 século e meio, esperando ser contada. Esta é a história de como o acordo mais sórdido do Brasil imperial se transformou na vingança mais perfeita que o colonialismo jamais conheceu. Uma mulher subestimada, 7 homens considerados menos que nada e uma criança que representava não a continuidade da opressão, mas sua destruição. O Pacto Proibido de 1864 não destruiu apenas uma dinastia. Destruiu a ilusão de que o poder baseado em dominação é indestrutível. Provou que mesmo nos lugares mais escuros, a luz da dignidade humana encontra uma forma de brilhar. E você? Já imaginou que coragem seria necessária para fazer o que Mariana fez? Para transformar a maior humilhação numa vitória? Para virar o jogo contra um sistema inteiro que parecia invencível? Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença. Porque as maiores revoluções, muitas vezes, começam nos lugares mais improváveis, pelas pessoas mais subestimadas. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você teria tido a coragem de Mariana? Ou a dignidade dos 7 homens que escolheram proteger uma mulher que um dia foi obrigada a deitar-se com eles? Estas são as histórias que o tempo tentou apagar. Mas enquanto houver quem as conte, a memória permanece viva.